بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A irmã está falando que não está ouvindo bem. Não sei se vocês estão escutando bem. Omar, alaikum salam, irmão. A irmã Rosete está falando que não está escutando bem. Como que está o áudio, por favor? Tá bom para vocês? Então é o teu áudio, irmão Rosete. Às vezes dá esse Skype, a gente sabe, cheio de problema. Pode sair da aula e retornar, pode melhorar o áudio. Ou é teu áudio que está baixo, pode aumentar. Os irmãos estão falando que o áudio está bom. Então, na última aula a gente parou a gente explicou que é o passar as mãos úmidas, né, em cima, ou seja, sobre os ouvidos. A gente explicou até aqui. Depois, eu não sei se a gente explicou outra coisa. Irmão Wagner, sabe onde a gente parou? Irmão Wagner, quem está anotando aí? Eu tenho aqui anotado, é isso. Não sei se está. Acabamos isso. Falamos também um pouco sobre a intenção, eu acho, também, não foi? Alguém quer escrever onde a gente parou, não tem problema. Não explicar a mesma coisa, que às vezes a gente acaba explicando. O irmão Wagner está digitando. O Márcio está. Mas voltando a explicar, a gente deixou de explicar uma coisa que se chama al-wila ou al-muwala, que é quando você faz a ablução. Os irmãos que não sabem o que é ablução ou abdestro, né, como a gente fala nós muçulmanos, é aquela limpeza que a gente faz para a pessoa poder rezar, é uma condição para a oração, e que tem algumas pessoas aqui que não são muçulmanas para elas entenderem. A gente aqui está explicando como a gente faz a limpeza para fazer a oração. Então, a oração só será aceita ou válida se a pessoa estiver o quê? Pura ou purificada. E tem um método que Deus revelou no Alcorão, como a gente viu, no capítulo 5, na Sura 5, no versículo 6, que é a Sura da Mesa Provida, o capítulo, né, da Mesa Provida, que fala as obrigações do wudu, que a gente viu que as 4 escolas, eles não há divergência entre eles, e aquilo que está nesse versículo 6 do capítulo 5 são as obrigações. Aqui a gente está estudando o quê? Aquela coisa que é facultativa, que a pessoa faz para ter mais recompensa de Deus, Altíssimo seja. Então a gente faz o quê? Para ter somente mais recompensa, não é uma coisa que é obrigatória, ou seja, se a gente deixar de fazer isso, não invalida o wudu, ou seja, não torna a ablução, o abdestro, inválido. Então a gente parou, se eu estou enganado, me corrigem, Eluíla, que a gente pulou isso, na verdade, que é a 13. A gente citou antes dela 12 coisas facultativas que a gente faz quando a gente vai fazer o wudu. Então essa aqui a gente se esqueceu de explicar, a gente pulou e agora a gente está voltando nela. Se chama al-mutaba'a ou al-muwala, que significa o quê? É você, quando se lavar, fazer a ablução, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um atrás do outro. Tipo, a gente começa lavando as mãos.
Vou dar um exemplo. Lava a boca, lava o nariz, lava a cara. Aí quando tu lava a cara, tu vai o quê? Ah, vou lá conversar com um amigo meu. Ah, me ligou no telefone, vou lá conversar com ele. Aí o que que acontece? A água que você passou no rosto, os outros membros, ela começa o que? Ela seca. Principalmente quando é verão, seca na hora. Passa 1, 2 minutos ali, já seca a água. Essa mualá, que tipo na escola da Al-Hanabila, é uma obrigação, ou seja, a pessoa tem que fazer, lavar os membros um atrás do outro, ou seja, em sequência. Não pode o que? Esperar secar, senão o wudu não é válido. Então, aqui na escola do Hanafi, isso aqui é uma coisa que é facultativa. Ou seja, se a pessoa lavar o rosto, por exemplo, como a gente explicou no exemplo, ir lá conversar com um amigo, ou receber um telefonema, foi lá falar, voltou, ele não precisa recomeçar o wudu desde o começo, e sim fazer o quê? Fazer da onde ele parou. Por exemplo, se ele limpou o rosto, o que vem depois do rosto? Os braços, com os cotovelos. Aí ele começa pelos braços, com os cotovelos ele lava, ou seja, até os cotovelos. Isso que eles querem significar aqui. Em outras escolas, como a gente viu, é obrigatório. E na escola da Hanafiya, o que é facultativo essa ação. Como é na escola da Hanabila, é obrigatório. O ato esse, né? Tem que ser lavado um atrás do outro. E até no Al-Malikiya também tem essa opinião, que é obrigatório, e a Shafi'i, eles concordaram com a Hanafiya nesse assunto, que é facultativo, não é uma coisa obrigatória. E eles têm um exemplo, uma evidência, né? Não é um exemplo, desculpa, uma evidência, que é a maior evidência deles, né? Que é quando o Abdullah ibn Omar, Deus esteja satisfeito com ele vai fazer a ablução para fazer a reza da janaza. Esse hadith foi narrado pelo Muwatta, essa passagem no livro do Malik. E o que ele faz, o Abdullah? Ele pega, se lava e alguma pessoa chama ele, ele vai ali para o centro, ou vai comprar uma coisa, não me lembro bem. Mas o que ele faz? Ele volta e lava, por exemplo, só os pés. Ele fez a ablução completa e faltou o que? Só os pés. E ele, quando ele volta, ele lava os pés e entra para fazer a oração. Então, eles tomaram isso como evidência, como isso é uma coisa facultativa. Por quê? Porque quando ele foi chamado, foi para o centro lá fazer as suas necessidades e voltou, ele não recomeçou o wudu, como narra o companheiro dele, o Nafi'. Ele narra que ele foi direto completar o wudu dele, não recomeçou desde o começo. E tem outras evidências, é claro, como a gente viu, que as aulas não são de falar evidências ou de debater, porque é aula para iniciante, a gente nem fala, até no livro, quando a gente lê, ele só fala o que é a palavra, o al-wila ou al-mu'ala, ele só fala a palavra, ele nem explica nada, ele só fala o que isso faz parte das coisas facultativas do abdestro, ou da ablução, ludo. Ele só fala isso, ele não explica nada o autor. Por quê? Porque esse é um livro que se chama Matn. O Matn é aquele livro que é escrito como um resumo, resumindo tudo que está ali, entendeu? No capítulo, resumindo o capítulo, os capítulos. E esses livros são feitos para decorar. A maioria das pessoas, dos alunos do conhecimento, os sábios, eles decoram esse livro. Ele não é muito grande também, ele deve ter mais ou menos umas 80 folhas, se a gente vai colocar numa letra mais ou menos tamanho 26, ali 24, vai dar mais ou menos 80 folhas, não é grande o livro, mas vocês sabem como que é essas gráficas, essas editoras querem ganhar dinheiro, o livro fica desse tamanho igual, olha o tamanho do livro que ficou. Mas ele não é desse tamanho, fizeram a letra grande, colocaram comentários embaixo, entendeu? Além do livro, eles também fazem um jeito bonito,
os capítulos bem separados uns dos outros. Então, por isso que fica o que é muito grande os livros. Mas eles não são, na verdade. Se a gente vai ver um manuscrito, a gente viu que o manuscrito dele não chega a 40 páginas. Você lembra que a gente viu isso bem no início da explicação desse livro? A gente viu os manuscritos que essa edição foi feita. Porque tudo tem que ter o que é um manuscrito. Não pode falar que o autor falou tal coisa, o Buller-Loss, que Deus tenha misericórdia dele, que ele falou tal coisa, não sei se tu tem um manuscrito original da pessoa que ele escreveu esse livro, como é o caso dele, que morreu em 1069, como a gente viu do nosso calendário islâmico. A gente não tem um calendário diferente do calendário dos cristãos. É bem diferente o ano da gente. É mais ou menos 620 anos de diferença entre nós e eles. Então, vocês entenderam aqui o que é al-muwalah, ou seja, você lavar os membros em sequência. Lavar os membros em sequência. Não lavar eles o quê? Esperar secar e depois lavar. Então, a pessoa tem que cuidar disso. Mesmo sendo facultativo, a pessoa deve o quê? Tomar cuidado para não fazer esse gesto. Por quê? Porque sempre ficar longe da divergência é melhor, é mais seguro, entendeu? Mas isso não quer dizer que a gente deve o quê? Criticar uma pessoa que segue, por exemplo, os mandamentos que tem aqui na escola, como a gente viu, e a evidência deles, né, é forte, porque os companheiros do profeta, que aprenderam com o profeta, que paz de Deus está sobre ele, fizeram dessa forma. Então, como a gente fala no Islã, a gente o quê? Um entende o outro. Um procura a verdade como o outro, de acordo com o Alcorão e a Sunna. Se a pessoa tem uma evidência do Alcorão e da Sunna, tem um fundamento, é aceito. Se a evidência é correta, se a evidência foi colocada no seu lugar certo, então não há problema algum da pessoa que quer tomar por evidência. Isso é os sábios, né? Os sábios que sabem quando a evidência está colocada no lugar certo ou não. Aqui a intenção, não sei se a gente explicou, mas resumindo, a intenção é feita no coração. Não, no coração, ou seja, a pessoa não precisa falar, eu vou me lavar, eu vou fazer a ablução. Não precisa falar isso. Mas se falar como a escola permite, fala que é recomendável, é como a gente explicou. Eles falam mais para aquelas pessoas que têm o quê? Sussurros, que às vezes acham que estão lavados, não estão. Tem pessoas, infelizmente, que Deus cure elas, né? Tem, como se chama, sussurros, acha que não está lavado. Às vezes faz o mesmo wudu. Eu conheci pessoas 3, 4 vezes para fazer oração. Então, a gente tem que agradecer a Deus. Você já tem desconfiança que não está lavado ou que perdeu o wudu, eles falam no sentido dessas pessoas. Quando a gente lê mais que um livro, 2 livros, 5 livros, 10 livros, 30 livros na jurisprudência, você vai começar a entender o porquê eles falaram dessa forma, porque é recomendável. E também tem uma coisa que a gente até falou na outra aula, que se chama tipo de uma regra, que é aquilo que não foi chegado, ou aquilo que não foi, que o profeta não falou, não quer dizer que é uma evidência para não fazer, que as pessoas, até os irmãos, entendem errado essa regra. Ou seja, tudo que o profeta não fez é uma inovação. Tudo que o profeta não fez não é para a gente fazer. Isso aí é uma regra errada. E a gente explicou um pouco na outra aula por que ela é errada. Isso aí tu não vai pegar um livro de fundamentos da jurisprudência e vai achar essa regra. Só, infelizmente, nos livros dos nossos irmãos, que Deus guie eles, que trouxeram como se chama, essa regra que ninguém falou, só eles, entendeu? E é uma regra que não é considerada. Agora, se tu lê o primeiro livro que foi escrito, os Fundamentos Islâmicos, foi escrito em 150, vamos falar para cima. Vamos falar que foi o Shafi'i. E se a gente vai falar que foi o Abu Yusuf, ele nasceu em 117. Então, vamos falar que o primeiro livro foi ele que fez, ou o Abu Hanifa, que nasceu em 80. Nenhum deles citou essa regra.
ou seja, aquilo que o profeta não fez, não podemos fazer. Se a gente vai ver o que tem de coisas que o profeta não fez, como a gente viu quando eles juntaram o Alcorão em duas capas, antigamente eles decoravam ele, e era o que o manuscrito, tinha alguém que tinha, igual o Zayd ibn Thabit, como a gente viu, Sahabi, Al-Jarir, tinha o Alcorão inteiro na casa dele, ou a Hafsa, que era esposa do profeta, Deus ter satisfeito com ela, tinha também o Alcorão, mas a maioria das pessoas decoravam ele na mente, e também escreviam na pele de animais, ou naqueles papéis antigos, aqueles que se dobram, não sei o nome daqueles papéis, entendeu? E não era uma coisa o que, no tempo do profeta, que era uma coisa comum, colocar o Alcorão, por exemplo, assim, dessa forma, entre duas capas. Então, até o Abu Bakr, quando ele foi fazer isso, ele ficou o quê? Meio assim confuso. Mas o profeta não fez isso. Aí eles tomam como evidência isso. Mas, quando eles, olha, a gente tem que prestar bem atenção. Quando eles falaram como Omar, que começou, né? Depois foi o Zayd ibn Thabit, que ele falou também depois dele. Quando eles falaram para ele, Abu Bakr, as pessoas estão falecendo. E quando teve também muitas guerras, infelizmente, quando atacaram os muçulmanos, aquelas pessoas que queriam acabar com a religião de Deus, começou a morrer muitas pessoas, o quê? Que decoravam o Corão. Então, Omar ficou com medo disso. Falou, olha, as pessoas sábias estão morrendo, por que a gente não coloca o Alcorão entre duas capas? Então, o que o Abu Bakr falou? E Deus esteja satisfeito com ele, falou, olha, Omar, o profeta não fez isso. Lam yaf'al dhalik. Ou seja, ele não fez isso. Como que a gente vai fazer uma coisa que o profeta não falou ou não fez? Omar falou, isso é um bem para a nação, Abu Bakr. Isso é um bem. E o Zayd ibn Thabit também estava presente, os outros sahaba, todos concordaram com o que o Omar falava, que até que o Abu Bakr falou, isso é o certo, isso é o correto. Agora a gente presta atenção, quando eles pegam essa evidência, olha o que o Abu Bakr falou, a gente não pode olhar só um lado. Olha o que o Abu Bakr falou. Quando o Omar falou uma coisa para ele, falou essa ideia de juntar o Corão em um livro, entre duas capas, ele falou para o Omar, isso que você está fazendo é uma inovação, isso que você está fazendo é um desvio, sai daqui, Omar, você está fazendo um desvio, você quer desviar as pessoas, o profeta não fez isso, e trancou o pé, ou ele cedeu, e viu que a opinião dos companheiros do profeta era o mais certa do que a opinião dele, isso que ele fez. Então a pessoa tem que ter o que? Um entendimento correto sobre os assuntos, e não trazer o que? Regras que não fazem parte o que é dos fundamentos da jurisprudência, por exemplo, e querer colocar essas regras em cima de todos os irmãos. Agora, por que eu falei tudo isso? Porque agora você vai falar para ele a intenção, porque os sábios falaram que a intenção é recomendável pronunciar ela. Só um momento, meus irmãos, está sem bateria aqui. Aqui deu. Então, agora, quando eles falaram, como que vão fazer uma coisa que o profeta não fez? A gente explicou qual que foi o motivo deles falarem isso. Ou seja, tem pessoas que têm o que? Sussurros. Ou tem pessoas que querem falar o que? Para confirmar o que há no coração. Ou seja, quando você intenciona, vou, por exemplo, fazer o wudu para rezar tal reza. Intencionou a pessoa. Ele fala o que? Para confirmar o que há no coração. Agora, a mesma coisa quando a pessoa quer se converter no Islã. Se a pessoa fazer assim, olha, eu acredito na mensagem de Deus, acredito que não há outra divindade a não ser Deus, a não ser Allah, eu acredito nisso, creio nisso, que há um Deus único, o monoteísmo que o Islã prega, e testemunho que Muhammad é seu servo e mensageiro de Deus, e testemunho, por exemplo, que Jesus, filho de Maria, é servo e mensageiro de Deus, profeta de Deus. A pessoa, se testemunhar isso dentro do coração, é muçulmano ou não é? É muçulmano, não há divergência nenhuma entre os sábios, que a pessoa entra no Islã. Mas porque ela pronuncia a palavra confirmação naquilo que há no coração.
Entendeu como eles entenderam isso? Mas, como eu falei para vocês, o melhor é o que? Se afastar naquilo que tem o que? Divergência ou daquilo que não vai trazer o que benefício algum da pessoa, o que debater. Então, é o que é recomendável, como fala muitos dos sábios, como é também na escola do chefe, mas na escola dele é para aquelas pessoas que têm o que? Sussurro. Então, a intenção aqui no Udu para eles, o que é? Facultativo. Se a pessoa, eu sempre mostro esse exemplo, porque esse exemplo é o que mais acontece. Vem uma pessoa se converter na mesquita. Vem um irmão aí, ó, quero me converter. Tá, foi lá, se converteu. Aí ele tem que fazer a ablução, tá na hora da oração. Como a gente viu, a gente vai ver depois, inshallah, que para a oração ser válida, tem que entrar a hora da oração, o tempo exato para fazer essa oração. Se a gente rezar antes desse tempo, a oração que não é válida, a pessoa vai ter que repetir a oração, porque não rezou. Então, o que acontece? Essa pessoa se converteu agora, quer fazer já a oração. O que a gente faz? Pega, ó irmão, vamos ali fazer a ablução. A gente tem nas mesquitas da gente, para quem não é muçulmano ou não sabe, a gente tem sempre um lugar para fazer a ablução, que tem assim torneiras e tem tipo dos banquinhos que a gente senta ali para fazer a ablução. Quem quiser botar uma foto aí para facilitar o entendimento dos irmãos, agradeço. Aí o que faz? O irmão vai lá ensinando o novo irmão muçulmano a se lavar. Agora esse irmão que foi lá ensinar esse irmão novo a se lavar, ele foi com qual intenção? Intenção de o quê? De ensinar. De ensinar o irmão novo que se converteu. Esse irmão novo que se converteu, ele se lavou. Intencionou a se lavar, né, para fazer a oração. Não tem problema na ablução dele, em nenhuma das escolas. Mas esse aqui, ó, que a intenção dele foi ensinar o irmão. Ele está lavado ou não está? Somente na escola da Hanafiya, ele é o quê? Ele está lavado. É válido esse wudu, ele pode fazer oração. Nas outras escolas não é. Por quê? Porque a intenção é um pilar da ablução e não uma coisa facultativa. Ou seja, se você não intencionar a sua ablução, o seu abdestro não vai ser o que? Válido. Você vai ter que refazer ele. Isso é, resumindo, tudo que a gente explicou na outra aula. Outra coisa que tem o tartib. O que é o tartib? A pessoa fazer em ordem. Ou seja, fazer as coisas começando, por exemplo, pela cara, como está no versículo, depois os braços, depois a cabeça e depois os pés. Fazer nessa ordem. Também é uma coisa facultativa. Se a pessoa fez, por exemplo, a cabeça, depois fez os pés, depois fez as mãos, depois fez o rosto, o wudu dele o que é correto. Por quê? Porque não é obrigatório na escola o que a fazer em ordem. Mas claro que é facultativo. O profeta fazia dessa forma, a pessoa ganha o que? Recompensa de estar fazendo uma sunna. A pessoa que faz sem tartib não está ganhando essa recompensa o quê? De ter feito a sunna. Alguém ficou com alguma dúvida até a gente... Aqui a gente explicou até o 15. Agora a gente vai entrar no 16, 17 e 18. Que aí acaba, né? 19, desculpa, que acaba. Não sei se alguém ficou com uma dúvida até agora. Se alguém tiver uma dúvida, irmãos e irmãs, escrevam no chat. É só escrever no chat que eu consigo ver daqui. Só escrevam no chat que eu consigo ver daqui as suas perguntas. Então, o 16, o que é? O que o autor fala? Que Deus tenha misericórdia dele. وَالْبُدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ وَالْبُدَاءَةُ بِالْمَيَامِنِ. Al-mayamin é o plural de meimana, o plural, ou seja, começar pelo lado direito. Começar pelo lado direito, que é o que é plural de meimana. É o plural de que? Meimana. Ou seja, a pessoa começa, desde as mãos que a gente começa a lavar, a gente começa sempre o quê? Do lado direito, limpando sempre o quê? O lado direito. Ou seja, começa com a mão esquerda, limpando o lado direito.
Isso é uma sunna, tanto como que é nas mãos como nos pés, é sunna. Porque o profeta falou, se vocês se lavarem, se você o quê? Se lavarem. Isso aí está no Abu Daud. Ele fala, se vocês se lavarem, comecem pelo lado direito. Mais ou menos assim a tradução, comecem pelo lado direito. Então, aqui quando ele fala, إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ. Isso aqui o que significa? Se vocês se lavarem, comecem pelo lado direito. Aqui tem um verbo que é no imperativo. E a gente viu que o verbo no imperativo, o que é? Ele significa o que? Significa obrigação. Por que aqui não é obrigação? Por que aqui não é obrigatório? É isso aqui, meus irmãos e irmãs. E a gente está significando que é onde a gente faz a ablução. Obrigado, irmão Wagner. Então, o que o profeta fala? إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ. Ou seja, comecem com o lado direito. Se vocês começarem a fazer o wudu. Porque aqui, aquilo que é obrigatório, agora vem fala, olha aqui, tem uma regra nos fundamentos da religião que fala que aquilo que começa com verbo imperativo quer dizer o quê? Que é uma coisa obrigatória, sendo no Alcorão ou sendo na Sunna. Não há divergência entre os sábios sobre isso, a não ser uma divergência que é o quê? Que fala que é admissível e não é aceito essa opinião, é uma opinião que é não considerada. Mas vamos falar na opinião correta, que significa que é obrigatório. Porque quando tu fala assim, fulano, faça tal coisa, fulano, vem aqui, fulano, senta aqui, você está o quê? Ordenando a pessoa fazer aquilo. Você está pedindo para a pessoa fazer aquele ato. Então a gente concordou que isso aqui o que é obrigatório. Mas por que aqui? Porque qual o motivo disso se tornar o que? Facultativo e não obrigatório? Quem que sabe explicar? Quem quer explicar isso? Por quê? Saiu do obrigatório e foi para o quê? Para uma coisa recomendada. O bom Youssef, ou Yusuf, falou que não sabe. Só de tu falar que tu não sabe, meu irmão, tu já deu a sua opinião. Aquela pessoa que falou que não sabe, deu a sua opinião, tá? É correto a pessoa falar o quê? Que não sabe. Sinal que deu humildade. O Omar também falou que não sabe. Qual foi o motivo, né? Daquilo se tornar o quê? Facultativo e não obrigatório. Ninguém mais quer opinar? Então eu vou explicar para vocês. Tem uma regra. Qual que é essa regra? Tudo que incentiva a boa conduta, na nossa religião é o que? Facultativo. Todo hadith, todo versículo do Corão que incentiva a pessoa a boa conduta, como aqui, lavar, começar para o lado direito, isso é boa conduta. Ter o melhor caráter, fazer as coisas melhores. Tudo isso que entra na religião, nas coisas que são recomendáveis e não o que é obrigatório. E qual que foi o motivo principal, além dessa regra, qual que foi o motivo principal? Porque ele fala aqui no hadith, إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَأُوا بِمَيَامِنِكُمْ. Ou seja, se vocês começarem, e quando vocês começarem a fazer a ablução, que comecem pelo lado direito de vocês. Mais ou menos assim a tradução. Então, o que ele quis significar aqui? Por que tornou isso de obrigatório para facultativo ou recomendável? Porque o motivo de começar, aqui, ó, aonde está o motivo, a razão, que isso dentro da jurisprudência, dos fundamentos da jurisprudência, do Usul al-Fiqh, se chama al-illa. Isso é muito importante a pessoa saber,
para fazer alguma fatwa, para dar alguma opinião na religião. Se não souber isso, não tem como ele dar uma opinião que é na religião. Então, o que significa a razão, o motivo disso se tornar o que ser recomendado ou ser obrigatório? Aqui o motivo dele foi o que? A honra do lado direito. Até se a gente voltar no Alcorão e ver, sempre as pessoas do paraíso, o que são? As pessoas do lado direito, os companheiros do lado direito, Deus fala. E as pessoas do fogo do inferno, que Deus nos livre do fogo do inferno, amém, são do lado que? Esquerdo. Ou seja, Deus honrou o lado direito. E até como a gente viu, a pessoa para cumprimentar usa o lado direito, cumprimenta com a mão direita. Até mesmo quem é o que? Incrédulo, quem não é muçulmano, ele usa o que? A mão direita para cumprimentar. Observe, para comer a gente usa o lado direito. E tem muitos sábios, como os muhaddithin, o Ibn Abdul Barr, ele escreveu um Tamhid, um livro que ele tem 17 volumes, ele escreveu folhas e folhas explicando que comer com a mão direita é obrigatório, mesmo não sendo a opinião de muitas escolas, que é o quê? Que é facultativo, mas ele teve a opinião, a interpretação que é obrigatória, e trouxe muitas evidências, que não falo que é o certo, mas são evidências fortes e evidências mais próximas da verdade. Isso que eu posso falar, para não falar que os outros não têm evidência, mas mais próximo da verdade, que também a mão direita, o que é obrigatório você comer com ela. Então, o lado direito, por que foi tirado da obrigação para a recomendação? Por causa que um motivo é ele ser honrado. Então, por causa disso, isso não há divergência entre a nação inteira. Ajma'u, ou seja, todos concordaram com isso, que começar o wudu pelo lado direito é uma coisa o que? Facultativa. Não tem nenhuma pessoa que fala que é o que? Obrigatório. Outra coisa, até se a gente voltar nas escrituras antigas, como na Bíblia, mostra o que o lado direito também é um lado honrado. Em vários versículos do Antigo Testamento mostra isso claro. E até no Novo Testamento mostra o que? O lado direito, um lado que é honrado. E até o jeito, como tem uma passagem no Novo Testamento, falando como Jesus foi, quando ele foi para uma aldeia, e vem alguém cumprimentar ele, e beijou a sua mão direita. E depois outra passagem, e ele cumprimentou-os com a mão direita. Então, é uma mão honrada, não há divergência entre as religiões, como o judaísmo, como o cristianismo e como o islamismo. Até mesmo no Talmud, na explicação do Antigo Testamento, segundo os cristãos, que é a Torá, eles também mostram os benefícios da mão direita e que é uma mão também honrada, o lado direito. Então é por causa disso, meus irmãos, que caiu da obrigação para a coisa que é recomendável, que faz parte dos bons atos e das boas condutas. Wa alaikum salam, Abu Yahya. Não tem problema, meu irmão, que Deus te abençoe. A aula está gravada aqui. Chegou atrasado e quer retornar o que perdeu, fique à vontade. A aula fica aí por um mês. Se a pessoa não baixar a aula durante esse um mês que o Skype dá, a aula será perdida, não tem mais como tu baixar. E a gente baixa todas as aulas, graças a Deus eu tenho no meu computador e vou mandar para vocês, mas estou com alguns problemas no computador que eu vou resolver para mandar para vocês pelo Telegram, porque aquele programa ele permite você mandar um áudio de 1 GB, 2 GB, o que não permite o WhatsApp. A S16. Então, a 17, outra sunna que é o que? Waru'usi al-asabi'. Waru'usi al-asabi'. O que significa isso? Você começar al-buda'a, ou seja, você começar a lavar por aqui, ó, no começo dos dedos, a mão. Tem gente que começa com a mão aqui, ó. O que é a sunna? Começar dos dedos para baixo. Então, começar dos dedos para baixo.
tanto nas mãos como nos pés. Isso também é sunna. Por quê? Qual que é, vamos falar, a evidência deles? Se a gente perceber bem, tem uma coisa interessante que eles falaram aqui, Al-Hanafiya. Hanafiya é uma escola, você tem que prestar bem atenção, é uma escola que usa muito o que? O raciocínio. Impressionante a inteligência que eles têm. Não estou falando que é a escola mais sábia, elogiando ela para falar que as outras não têm. Não é isso. Mas eles são as pessoas que mais usam o que? A lógica, o raciocínio. E também isso mostra a inteligência deles. E cada sábio que eles têm que se apavora de tanta inteligência que eles têm. Não é um ou dois, como eu falei para vocês, são milhares. Então o que eles falaram? Eles falam assim, prestam atenção no versículo 6 do capítulo 5, que fala o que? Até os cotovelos, ou seja, com os cotovelos. Até os tornozelos, ou seja, com os tornozelos. Se a gente está falando até, então o começo é da onde? Dos dedos. Olha a inteligência deles. Então o começo o que é? Dos dedos. Porque Deus está te ordenando ir até os cotovelos. E é a mesma coisa com os tornozelos. Ele está te ordenando ir até os tornozelos. Então, da onde tu vai começar? É a mesma coisa que eu falando para ti, ó. Vai daqui, ou vai da escola até, por exemplo, a loja. Tu vai sair da onde? Da escola. Vai da escola até a loja. Olha, por isso que eles falaram que isso faz parte da sunna. É muito inteligente essa observação. A observação, ela faz parte da inteligência. Ela não é toda inteligência. Agora, a pessoa, quando a gente fala pessoa inteligente, é a pessoa que observa. Às vezes tem pessoas que acham que a pessoa observadora é invejosa ou está invejando aquilo que o irmão tem. Não, isso faz parte dela. Até conheço pessoas assim, eles entram na casa da gente, tipo assim, ó, observando tudo. Não é que eles são invejosos, são pessoas crentes, eu conheço pessoas assim, mas faz parte da inteligência o que observar as coisas. Eles observam tudo, cada detalhe. Até quando eles leiam, são curiosos. Também a curiosidade faz parte da inteligência. Não é que ela é inteligência, e sim faz parte da inteligência. A memorização não é inteligência, mas sim faz parte da inteligência, como a observação também. Isso aqui foi uma bela observação. Outra coisa que eles falam, o 18, que fala o muqaddami ras, o muqaddami ras, que significa o quê? E você começar pelo começo da cabeça, que é a sunna, como eu falei para vocês fazerem assim e voltar. Essa é a sunna, ou seja, começar de frente para trás. Então isso é a sunna número 17, a sunna do número 17, e a gente viu que a sunna aqui do masah não é lavar, como tem pessoas que começam a molhar a cabeça, não é isso. Deus te ordenou a passar com as mãos úmidas, em cima da sua cabeça e não tomar banho, não lavar a cabeça. Então a pessoa tem que cuidar disso para alcançar a ordem de Deus e não querer aumentar aquilo que Deus não ordenou. E começa aqui, ó. Cabeça, como a gente viu, começa aqui, ó. Desde onde nasce o cabelo até aqui atrás, que é no pescoço. Entendeu, meus irmãos? Agora, a 19. O mashu raqaba. Ou seja, passar as mãos úmidas sobre o pescoço. A gente, quando acaba a cabeça, o que a gente faz? Automaticamente passa no pescoço. Passa no pescoço. O mais certo, né, na escola, que isso não é sunna na escola. O mais certo que isso é o que? Mandu. Ou seja, abaixo da sunna. Então, se a sunna fosse o que é recomendável, o que é facultativo, a gente fala que o mandub é aquilo que é aconselhado. E faz parte das boas condutas. Tem recompensa, mas é menor do que a recompensa da sunna.
Esse é o certo na escola, mas a gente falou desde o começo da explicação que se o autor sair da escola, a gente vai lembrar ali. Isso é uma das coisas que o certo é o quê? Que é do adab, não da sunnah. Porque o adab a gente vai estudar na próxima aula, que é as boas condutas as coisas que são aconselháveis, se a gente vai traduzir assim, e deixamos recomendáveis para sunnah, por exemplo, ou aquilo que é sunnah facultativo. Então, isso certo na escola que é o que mandub e não sunnah, como ele citou. Aqui ele cita claro que ele cita isso por causa que tem uma evidência que foi narrado pelo Tabarani. Tabarani era um grande sábio de hadith, ele tem um livro que nem no Bukhari, o Muslim. O livro dele se chama Al-Mu'jam Al-Kabir, ou seja, o dicionário grande, ou o grande dicionário, que ele narra que o profeta fez dessa forma. Quando ele fez o wudu, ele passou a mão sobre a cabeça, depois ele fez o quê? Até que chegou ao fim de seu pescoço, al-Qafá, que é na língua árabe, entendeu? Até que chegou no fim do pescoço. Então, por causa desse dito, ele tomou o quê? Como sunnah. Mas o certo na escola é que isso é o quê? Adab. E o adab a gente vai ver que não é que nem o sunnah. A sunnah o profeta pratica mais, é mais praticada do que o adab. O adab às vezes o profeta praticou uma ou duas vezes só e nunca mais praticou, entendeu? Essa que é a diferença que a gente vai ver entre as duas. E a sunnah al-Hanafiya, como a sunnah al-Muakkada, que nem, por exemplo, deixa eu me lembrar a oração em congregação, pessoa quando faz em grupo a oração, isso é sunnah muakkada. Não é uma coisa que é wajib, obrigatório, mas as pessoas têm que se dar conta de uma coisa. Mesmo sendo sunnah muakkada, a pessoa leva pecado se deixar de fazer. Só a pessoa não entende. Claro que não é igual o pecado de você deixar de fazer uma coisa obrigatória. É menos, mas você está cometendo pecado e a pessoa, o que é, deve ser aconselhada. O que ela está fazendo, que é errado, ser criticada de deixar, principalmente o homem, né, de deixar de rezar na mesquita. As mulheres, a reza, a oração em casa é mais valiosa e ganha mais recompensa, é mais recompensada para as mulheres. Mas se as mulheres, como foi narrado pelo Abdullah ibn Omar, que o profeta, que a paz de Deus sobre ele, falou, la temna'u, ou seja, e não proíbe nisa'akum, não proíbe as mulheres de você anil masajid, ou seja, das mesquitas. Não proíbe elas de irem nas mesquitas. Então, a pessoa não pode proibir a mulher de ir para a mesquita, principalmente quando tem aula de religião, tem aula de jurisprudência, aula que vai beneficiar o muçulmano para ele ganhar mais conhecimento. Então, a pessoa que não deve proibir a sua esposa de ir aprender, porque é uma coisa que vai beneficiar o conhecimento, ele só acrescenta. O conhecimento acrescenta, aumenta a sua sabedoria, essas informações, né? Essas informações aumentam a sua fé. Então, a pessoa sempre deve estar o quê? Ligada ao conhecimento. Quanto mais você lê, mais você aprende, mais seu coração fica tranquilo, mais a sua mente fica aberta, até para ti o quê? Entender as opiniões dos outros. A pessoa que tem mente fechada é porque tem ignorância. Qualquer pessoa que você vê que tem uma mente fechada, uma mente dura, é porque nela há o que? Ignorância, há, como se chama, radicalismo, entendeu? Por quê? Porque não tem a ignorância, não anda com uma mente aberta. Agora, o que é uma mente aberta? A mente aberta não precisa o que concordar com o que tu está falando, mas ela escuta, ela te entende, ela entende aonde você quer chegar. Isso é uma mente o quê? Aberta. Mas a mente fechada, ela já te corta ali. Não, que o certo é aqui, eu tenho a verdade absoluta comigo, a minha verdade é absoluta, a sua verdade é uma verdade, não é verdade, eu estou certo, você está errado, você está fazendo inovação, você não está seguindo o correto, ou seja, uma mente fechada. Fechada aqui
à conversa, ao diálogo. Então, só a pessoa de te respeitar, de te escutar, já é sinal do que é uma pessoa humilde, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem o que, além de humildade, tem o que? Sabedoria. Porque a gente tem que escutar. Antes de julgar qualquer coisa, irmãos, tem que escutar. Ah, porque eu conheço tal fulano, eu conheço essa crença. Conhece, mas escuta o que ele está falando, o que ele vai apresentar ali, antes de julgar. Por isso que quando Deus fala no capítulo 4 do Alcorão, na Sura das Mulheres, e se vocês julgarem, que julgam com justiça. Antahkumu bil adl, ou seja, julgam com justiça. Não adianta a pessoa, por causa que ele não é muçulmano, por causa que ele não é da minha religião, por causa que ele não é perto de mim, não pensa como eu não vou julgar a seu favor. Não, a pessoa tem que ser o quê? Sincera, humilde e honesta, justa. O irmão falou uma coisa certa, falou certo, mesmo que for do incrédulo. Aceita a verdade, como fala o Sayyidina Ali, alayhi salam, aceita a verdade mesmo que for de uma pessoa incrédula. Então esse é o 19, ou seja, passar em cima sobre o pescoço é o que? Sunna. E por última, esse é o 18, desculpa, por última, não, 19, desculpa, esse é o 19, é a última que a gente... E ele trouxe o que? O autor trouxe lá al-hulqum. O hulqum é a garganta, essa parte aqui, ó. E não a garganta, se a gente fosse traduzir. E não a garganta. Que tem pessoas que quando estão fazendo o wudu, o que elas fazem, meus irmãos e irmãs? Olha, bem desse jeito. Isso o que é inovação? Isso na escola é o que? Bid'ah, ou seja, inovação. O profeta não ensinou dessa forma. Isso aí a pessoa está fazendo uma coisa para mais, que não foi ordenada. Por quê? Porque essas adorações são o quê? São tawqifiyya, que significa o quê? Que aquilo que a gente só cumpre aquilo que foi ordenado, aquilo que foi recomendado, e não acrescentamos nada. Agora, por exemplo, não acrescentamos isso aqui, eu quero ficar mais limpo, eu vou lavar até aqui. Não é certo. Por quê? Porque Deus ordenou até aqui. A gente cumpre com aquilo que Deus ordenou, somente com aquilo que Deus ordenou. Se Deus não ordenou até aqui, foi por causa de uma sabedoria que Ele sabe que a gente não tem conhecimento disso. Então, por isso que a escola fala que isso aqui, o que? Al-hulqum, que é garganta, né, o singular, e o plural é halaqim, ou halaqim, tem dois plurais, né, que significa o que? Gargantas. Ou, como ele escreveu aqui no singular, al-hulqum significa o que? Garganta. Então, não passe a mão aqui, não faz o masah, a mão úmida, em cima da garganta. Por quê? Porque isso é inovação. E também, ele fala, o autor, né? Mesmo que a gente corrigiu ele falou, o autor, que ele sabe, isso mostra que ele tem conhecimento, mas ele pegou outra opinião, ele escolheu. Ele fala, e dizem, o aqila, ou seja, isso está se chama mabniun lil majhul, ou seja, o aqila, ou pode falar o aqula, e falaram que essas últimas 4, 19, 18, 17, 16, são o que? São adab, ou seja, fazem parte das boas condutas, daquilo que é aconselhável e não do que é o que é obrigatório, do que é facultativo, o que é sunnah, ou seja, aquilo que faz parte da sunnah. Mas ele tomou como opinião, como a gente viu, essas 4 como sunnah. Se a gente vai em outros livros da escola, pegam essas 4 que como adab, que a gente vai estudar na próxima aula. Não sei se alguém ficou com uma dúvida, alguma pergunta. Antes de encerrar, também eu deixei algumas coisas para a gente ver da escola, alguns fundamentos da escola, para a gente entender melhor sobre isso. Mas fico à vontade de perguntar. Quem quer perguntar escrito é melhor. Quem quer perguntar
falando, ficam à vontade. Ou for melhor para o irmão ou a irmã. Ficam à vontade em perguntar. Aqui, ó. Isso aqui eu separei dos livros da Hanafiya, que a Sunnah, para eles, se divide em dois tipos. O primeiro tipo é aquela que eles chamam Sunnatul Huda. Sunnatul Huda, ou seja, é aquela Sunnah de orientação, ou a Sunnah da orientação, que é o que? A Sunnah al-Mu'akkada al-Qariba min al-Wajib, ou seja, é aquela Sunnah que é próxima, ou mais próxima, a Sunnah mais próxima do que é o que? Obrigatório. Porque na escola da Hanafi a gente explicou, tem o mais obrigatório, que é o Fard, tem o obrigatório e tem a Sunnah al-Mu'akkada, que é aquela Sunnah que é mais perto do que do obrigatório. É muito perto do obrigatório, não do Fard, e sim do obrigatório. Qual que é essa Sunnah? É a mesma coisa que eu citei para vocês, a reza, a oração em congressão. A pessoa fazer oração em grupo é a pessoa, se deixar de fazer, está cometendo pecado. Claro que é menor pecado do que o obrigatório, mas está cometendo pecado. E também, se ela fazer essa oração em congressão, ela está ganhando uma grande recompensa. Porque o profeta sempre rezava o quê? Em congressão. Outras coisas também que eles citam, al-adhan, ou seja, o chamamento para oração também é a mesma coisa, sunnah muakkada, o al-iqama, mesma coisa, sunnah muakkada, ou a sunnah rawatib, aquelas que a gente faz, algumas escolas é 12, outras escolas são 14, que é aquela sunnah que a gente faz tipo antes da fajr, antes da dhuhr, depois da dhuhr, depois da maghrib, depois da salat al-isha, a gente faz essa sunnah. Isso é o que? Se a pessoa na escola deixar de fazer essa sunnah, está cometendo o que? Pecado. Claro que não é um pecado como uma coisa obrigatória ou uma coisa mais obrigatória, mas está pecando. Por isso que a pessoa deve tomar cuidado, porque as pessoas interpretam o que é sunnah, deixa para lá. Já que isso é sunnah, deixa para lá. Não, isso aí não é correto. A pessoa que fala isso, a pessoa é desinformada. Tem que aprender antes de falar essas coisas, porque não tem conhecimento algum. Não é toda sunnah que é facultativa e não é toda sunnah que é obrigatória. Ou seja, o que eu quero dizer com obrigatória? Que você comete pecado em deixar ela. Principalmente a pessoa quando corta a barba por inteiro. Isso aí é um pecado. Mesmo tendo na escola da Shafi'iyya que isso é detestável na escola, o certo da escola, né? Mas é pecado isso. A maioria da escola dos sábios é pecado. A pessoa tira toda a barba, raspar por inteira. E sim tem que deixar um pouco. Porque o tamanho tem divergência. Qual que é o tamanho? Isso aí a gente vai fazer uma aula, se vocês quiserem. Qual que é o tamanho exato para a barba? Isso tem divergência. Não tem uma opinião que correta, 100% que invalida todas as outras opiniões. Não. Mas o que é a opinião mais certa que a gente fala, tirando a escola da Shafi'iyya, que é o que? A pessoa ter barba. Qual o tamanho? Aí que entra a divergência. Porque agora, quando a gente vê uma pessoa com barba, mesmo que for pequena, quando tu olha para ele, o que? Tem barba. Tu não vai falar que o cara não tem barba, não fala que tem barba. Mas, claro que a barba maior é mais recompensada, é melhor, isso não há dúvidas entre os sábios, mas não quer dizer que a pessoa que não tem essa barba não está o quê? Cumprindo com aquilo que foi obrigatório. E quando o profeta ordenou a pessoa a deixar a barba crescer, não quer dizer que quando ele fala deixar a barba crescer, que não pode tirar dela. E sim, que tu entende desse hadith, que tu não pode tirar ela por completo, não ter barba. Isso que entenderam muitos dos sahaba,
Eu fiz uma pesquisa uma vez, eu consegui chegar até 18 companheiros grandes do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele e seja satisfeito com eles, que eles cortavam a barba até aqui, ó, o qabda. E consegui alguns outros que era menos que o qabda, que é isso aqui, menos que isso também, que tem outras evidências. Ou seja, não tem um tamanho exato, porque tem muitas pessoas que entendem mal isso, falam para ti, tá, mas se o profeta falou deixar a barba, quer dizer que não pode tocar. Aí tu fala assim para eles, se é esse entendimento o correto, na língua árabe, vamos voltar para a língua árabe, quem que mais entende a língua árabe? Eu, você ou os companheiros do profeta? Ele vai falar, claro, os companheiros do profeta. Por que os companheiros do profeta não entenderam esse teu entendimento? Que afu lahya, ou seja, deixo a barba, significa o quê? Deixar por completo, não pode tirar um fio de cabelo. Porque eles não entenderam esse entendimento seu, sendo que eles falam árabe melhor do que a gente 1 milhão de vezes. Então, por isso que a pessoa tem que ter o quê? Mente aberta para chegar a uma verdade e não o quê? Questionar os irmãos sem conhecimento algum. Ou seja, a minha opinião é certa e não quero escutar ninguém. Sua opinião é certa, não quer escutar ninguém, então não critica ninguém. Porque isso a gente tem que estudar depois uma aula, estudar sobre o que é a taqlid. Taqlid é uma coisa muito importante que a gente estuda no fim como se chama, do usul al-fiqh, os fundamentos da jurisprudência. A gente estuda esse capítulo, o que é a pessoa imitar uma escola. Como nós, a gente não somos sábios que nem Abu Hanifa, Sufyan al-Thawri, Qatada, Sa'id ibn Musayyab, Mujahid, Ikrima, Taus, Hassan al-Basri, Muhammad bin Sirin, todos esses sábios, a gente não chega a nada perto deles. E a gente acha hoje em dia que são maiores que eles. Então, a gente deve seguir uma escola, como a gente faz aqui, estudar de acordo com uma escola, para não ser desviado, querer entender o Corão como ele quer, a Sunna como ele quer, sem fundamento algum. Aí vocês vejam a bagunça que fica nas internet aí, cada um falando bobagem mais que os outros. Então, que Deus guie a gente. Não sei se alguém ficou com uma pergunta antes da gente encerrar a aula. Ficou com alguma dúvida? O homem ficou sem perguntas. Então, ficou à vontade. Amém, meu irmão. Que Deus recompense todos nós, inshallah, o melhor. Então, que Deus abençoe nossas vidas, facilita para a gente a procura do conhecimento e firme as nossas fés na religião dele e faça a gente morrer muçulmanos e afasta as nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Facilita para nós a entrada no paraíso em paz. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Até o próximo sábado. E sobre o último assunto aqui, desculpa, e sobre a aula que a gente ia citar, deixa eu só acabar a gravação aqui.